Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e os nossos lares. Estamos iniciando mais uma exibição do programa Voz das Assembleias de Deus e é com grande alegria que eu te recebo na nossa programação e com a mesma alegria eu acredito estar sendo recebido também aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho ou onde quer que você esteja nesse momento. É um momento especial, um momento que vem da parte de Deus para nós, porque neste momento, a mensagem que vai chegar ao nosso coração através da música e da palavra pregada é a mensagem mais poderosa do mundo. Que curiosidade, né? A mensagem mais poderosa do mundo é também a mais fácil de ser alcançada, porque a palavra de Deus nos ensina dizendo: de graça recebeste, de graça dai. E por isso nós estamos aqui comunicando de graça o evangelho que mudou a nossa vida e que nos deu também da graça de Deus para comunicar ao seu coração. Que Deus o abençoe, que essa tarde te encontre num momento muito propício para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Portanto, é tempo de nós retirarmos toda a raiz de amargura, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a desavença, toda a discórdia, toda a desesperança, toda a incredulidade. Nesse momento, é tempo de nós respirarmos bem fundo, relaxarmos um pouquinho e passarmos a ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Querido, nós estamos numa sequência de nossas programações, onde ao longo dos últimos sábados, nós temos propagado aqui no nosso programa um resumo daquilo que Deus tem feito em nossos cultos, sobretudo nas festividades missionárias que tivemos ao final do mês de julho, princípio de agosto. E no programa de hoje, nós encerraremos essa sequência trazendo a vocês uma síntese do que aconteceu no domingo, no encerramento da nossa escola bíblica com o tema missionário até os confins da terra. Nós fizemos já todos os outros dias, agora resta nos mostrar para vocês o domingo. Nos próximos programas, continuaremos exibindo os louvores, flashes e apresentações, mas no programa de hoje especificamente colocaremos no ar alguns temas que foram apresentados à igreja no culto de domingo à noite, naquele encerramento do grande evento missionário. E nós começamos aquele culto adorando a Deus com nossas canções. E quem cantou foi a irmã Maria Helena e sua filha irmã Gislane, um lindo hino chamado Anelo Missionário, que é um clássico da música evangélica voltado para missões, com o qual nós iremos adorar a Deus agora na abertura da nossa programação. Adoremos a Deus, vamos lá. É como fogo, bem aceso.
Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Porque sei que em ti vivo e tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Voltamos após esse louvor para refletir um pouco sobre se de fato esse sentimento está presente em nossos corações. O hino cantado fala de um anelo da alma de alguém por se entregar à obra missionária, por servir a Cristo, por trabalhar para Deus. E agora, quando essa letra de louvor fala ao nosso coração, é tempo de nós, como cristãos, nos posicionarmos e podemos responder a uma indagação. O que nós temos feito, ou pior ainda, o que nós temos sentido a respeito da obra missionária? A canção diz: eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, proclamar o teu nome. E às vezes nós somos surpreendidos e vamos perceber que a obra missionária não tem falado em nossos corações, que a obra missionária não tem sequer sido tema das nossas preocupações e das nossas orações. E se isto é assim, é tempo de nós reavaliarmos a nossa vida com Deus. É tempo de nós repensarmos as nossas prioridades, porque Deus espera que cada cristão seja um portador de sua palavra, um daqueles que levam a preciosa semente, ainda que andando e chorando, porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo aquilo que ele colher. Portanto, meu querido, a proposta de Deus para a minha vida e para a sua é que nós sejamos ceifeiros da última hora. No domingo à noite, a igreja continuou adorando a Deus e sendo impactada pela mensagem de incentivo missionário. Naquela ocasião, foi apresentado um painel missionário muito interessante, mas assim, com informações culturais, com informações estatísticas, com a demanda por missões, e afinal foi feito um apelo para o despertamento missionário, com a participação do pastor Eber e diversos irmãos e irmãs que participaram daquele evento, que eu vou chamar agora para você ver uma síntese desse painel missionário, que você vai assistir agora, e daqui a pouco a gente volta para a continuidade da nossa programação. Vamos lá. Jovens, despertem! Olhai os idosos que cansados já estão. Como podes, com tanto vigor, entrar no céu sem uma alma apresentar? A palavra está em suas mãos. Ide aos campos por Jesus a trabalhar. Na Colômbia, 100 mil em sua maioria estão vivendo nas condições mais primitivas. Nas terras altas contam-se cerca de 500 mil semicivilizados. Mas como os havemos de alcançar? Somente por meio dos jovens de nossas igrejas, dos nossos seminários, das demais escolas de educação religiosa. A seara é demasiadamente grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, sim, rogai ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Portas abertas, eis por todo mundo. Cristão, erguei-vos, já avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças. Da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Ouvinte a mim, a voz divina clama. Vinde e clamai em nome de Jesus, pra nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na
na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Igreja do Senhor Jesus, temos que nos despertar para a obra missionária. Temos que rogar a Deus que levante homens e mulheres com um propósito, com um chamado específico para a tradução da Bíblia Sagrada para esses idiomas. Em 2009, quando visitávamos a Guiné-Bissau, chegamos em uma aldeia e um dos homens daquela aldeia se aproximou da Ângela e disse: olha, vocês conhecem o Ronaldo Fenômeno? A Ângela disse: conhecemos. Ele já almoçou lá na sua casa? Ela disse: não, ele nunca teve esse privilégio. Olha, nós conhecemos o Cacá. Ela disse: nós também conhecemos. E aí o missionário Joanito virou para o rapaz e disse: olha, mas hoje nós viemos falar de uma outra pessoa aqui, nós viemos falar de Jesus. Ele perguntou assim: mas esse Jesus desceu no mesmo avião que vocês? Ele nunca havia ouvido falar que existia Jesus Cristo de Nazaré. Quando fomos distribuir algumas Bíblias na capital, os irmãos nos cercaram e nós tivemos que sair literalmente correndo e trancar uma grade, distribuir as Bíblias de trás de uma grade, com medo de sermos quase que pisoteados pelos irmãos que queriam ter uma Bíblia sagrada e não podem ter. A igreja brasileira, o Brasil, permitam-me usar aqui uma frase do ex-presidente Lula: nunca na história desse país vivemos talvez uma condição financeira como temos vivido nos últimos tempos. Deus tem abençoado o Brasil, Deus tem aberto as portas para a igreja brasileira. Crescemos, nos tornamos grandes, importantes. Mas o que temos contribuído para a pregação do Evangelho, onde não se tem sequer a tradução de única parte do Evangelho de Cristo? Nessa escola bíblica, nós temos falado dos continentes: América, Europa, Ásia, África, Oceania. Há países, povos inteiros que não têm a tradução da Bíblia Sagrada. E estão aqui representados por esses irmãos que estão aqui à frente. E nós temos que despertar deste sono. Nós temos que fazer a obra de Deus. Nós temos que pedir a Deus que levante obreiros para a sua seara. Nós temos que pedir a Deus que levante intercessores pela obra missionária. Nós temos que pedir a Deus que levante financiadores para a obra missionária. E você que está aqui nesta noite, você pode fazer isso. E eu quero convidar a esta igreja a colocar-se de pé. E nós oraremos, representado aqui por esses irmãos, pedindo a Deus que envie obreiros para a sua seara. Os campos estão brancos para a ceifa, mas onde estão os segadores? Onde estão os jovens, irmãos, irmãs, adolescentes, crianças, chamados por Deus para o campo missionário? Faça a sua faculdade, estude mesmo, mas lembre-se que você precisa também de construir algo para a eternidade. Isso aqui é passageiro, mas uma alma nós apresentaremos diante de Deus, valerá para toda a eternidade. Eterno Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, apresentamos a Ti o nosso clamor nesta noite, por cada tribo, por cada povo, por cada nação, Senhor.
que ainda não tem o privilégio de ter a tua palavra traduzida na sua língua. Oramos ao Senhor para que levante trabalhadores para a tua seara, tradutores da Bíblia Sagrada, homens e mulheres que aprendam, Senhor, a abrir mão de tudo em detrimento do teu reino, para o crescimento do teu reino, para a glória do teu nome, para a salvação de almas. Ó Deus, levanta intercessores, Senhor, levanta mantenedores, Senhor, levanta, Pai, crianças, adolescentes, jovens, irmãos, irmãs, pastores, missionários para esta grande obra. Ó Deus, nós queremos as nações, Senhor, queremos as nações, Senhor, mas como ouvirão se não há quem pregue? Senhor, como poderão crer se não conhecem a verdade da Tua palavra, do Evangelho, que é poder de Deus para a libertação, transformação das nações? Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta após esta demonstração da realidade missionária, não apenas da Europa ou da América ou da Ásia, mas a realidade missionária de todo o mundo. As necessidades são muitas, os desafios são grandes, as dificuldades imensas, mas fiel é aquele que nos chamou e Ele é poderoso para nos levar a realizar. Deus é dono de todas as coisas, Ele é dono do mundo e Ele só precisa de um coração que esteja disposto a fazer a sua obra. Nós ficamos impactados quando vemos a realidade da palavra pregada no Brasil, com toda a liberdade, com todo o reconhecimento social, porque o Brasil historicamente já aprendeu a entender, a reconhecer a relevância da mensagem evangélica, a relevância do trabalho evangélico no Brasil. Quantos educandários, quantas clínicas de recuperação de pessoas com problemas com álcool ou com drogas, quantas casas-abrigo para menores em situação de abandono ou risco social, quantos lares para idosos, quantos templos abertos cujas portas representam a passagem para uma nova realidade, para uma nova esperança. E aí nós glorificamos a Deus. O Brasil está completamente coberto pela mensagem evangélica. É fato que nós temos alguns desafios dentro do nosso país, sobretudo na região amazônica, mas num contexto geral, região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, já está completamente coberta pela mensagem evangélica, cabendo a nós agora apenas continuarmos com esse trabalho, nos dedicarmos um pouco mais, ocuparmos melhor esses espaços com uma palavra viva, uma palavra transformadora. Porém, quando nós voltamos os nossos olhos para fora do Brasil, para as nações, nós começamos a perceber o grande vazio, a grande dificuldade, a grande angústia das nações. Na Europa, onde o cristianismo se tornou nominal e as pessoas não praticam o cristianismo que dizem ter. Na Europa, onde o cristianismo se tornou tolerante com a prática de pecado. Percebam que em algumas regiões da Europa e da América do Norte, as pessoas já abandonaram a doutrina cristã. Estão vivendo de tradições ou de inovações. Na Ásia e na África, boas partes dominadas pelo islamismo, pela violência de religiões que, infelizmente, não conhecem o termo tolerância e assassinam, e torturam, e estupram, e espancam, e incendeiam, e destroem. Os desafios são imensos nas tribos indígenas, cujos dialetos não possuem alfabeto e que, portanto, não há como traduzir a Escritura Sagrada para eles. Eles precisam aprender pela tradição oral, pela comunicação verbal. Quantos são os desafios? Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e que depende apenas de um coração que esteja disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que este painel fale também ao seu coração, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã que nos assistem, e que vocês possam também de algum modo se sentirem despertados à necessidade de fazer alguma coisa pelo campo missionário, pela obra missionária. Já que eu falei de jovens, jovens que estão aí com força, com vigor e com talento para o desenvolvimento da obra de Deus, nós iremos chamar o último louvor da nossa programação,
que é um hino apresentado pelo grande coral jovem naquela data. Um hino maravilhoso, que fez um fechamento perfeito naquilo que se pretendia fazer no louvor a Deus naquela noite. O grande coral jovem louvando a Deus, a gente volta com os avisos e com a palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque bom é louvar a Deus e render graças ao seu nome. Vamos lá. bem, meu querido, é isto, a mensagem está divulgada, as canções nos convocaram, o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Basta a cada um de nós agora refletirmos sobre a nossa responsabilidade, sobre o propósito de Deus em nossa vida e também, a partir dessa reflexão, tomarmos uma atitude e não permitirmos que a nossa vida seja mais a mesma, a mesmice, o inconformismo. Se você ama a sua salvação, se você ama a Cristo de verdade, se de fato a palavra de Deus produziu efeito salvífico em sua vida, você deverá pensar na seguinte questão: se alguém não tivesse falado do amor de Deus para mim, em que situação eu estaria agora? E a Bíblia vai dizer: como pregarão se não forem enviados? Se eu ouvi a palavra e fui salvo por ela, é porque alguém foi enviado para falar ao meu coração. Os asiáticos nos aguardam, os africanos nos aguardam, os europeus, os da Oceania, os da Norte América, todos os povos, todas as nações
clamam pela mensagem do Evangelho. E somente a igreja e ninguém mais, somente a eleita do Senhor, somente o povo de Deus tem as palavras de vida eterna. Querido, eu já estou preparando o meu coração para a palavra de Deus que você vai ouvir agora na pregação do pastor Nelson Lutzenberg, que esteve conosco ao longo dos 5 dias e fez a mensagem do encerramento. Uma palavra profundamente bíblica e tocante, que nos remete às origens da nossa fé, que nos remete aos princípios que cada cristão deve defender e que nos remete à responsabilidade de cada um de nós com o reino de Deus. Mas antes de nós ouvirmos a palavra, eu quero relembrar a você alguns avisos que virão, acerca de eventos que virão e que nós somos conclamados a participar dele, se não presentes, ao menos intercedendo para que Deus ali opere grandemente. Ouça esses avisos e logo ao término desses avisos, nós já retornamos com a palavra de Deus na prédica do pastor Nelson Lutzenberg. Deus te abençoe. Vamos lá. Eu preciso fazer divulgação aqui de 2 eventos. Eu preciso mostrar para vocês primeiro esse cartaz bonito que está em minhas mãos. É o cartaz que anuncia o Congresso Evangelístico lá da igreja que está no distrito de Baguari. E como você vai acompanhando aí no nosso cartaz, é o 9º Congresso Evangelístico de Baguari. O tema é: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, conforme está em Tito, capítulo 2, e versículo 11. A data é 5 e 6 de setembro, e o local é ali no campo de futebol do distrito de Baguari. Olha que maravilha! Louvoristas convidados, irmão Christian Everson, de Cariacica, Espírito Santo, e a cantora Sumara Santos, lá de São Paulo. E os pregadores são os irmãos pastor Tiago Nonato, de Belo Horizonte, e o pastor Josué Lira, de Jampruca. Que maravilha ver o irmão Josué à frente da responsabilidade de pregar a palavra num evento, mais uma vez aqui, um evento evangelístico de nossa igreja. Amém, querido? E eu tenho aqui também o outro cartaz que anuncia o 1º Congresso Uradijás, União Regional das Assembleias de Deus do Jardim do Trevo, Alto Boa Vista e Santa Paula. Esse congresso vai ocorrer agora também em setembro, e a respeito desse congresso nós temos uma chamada que eu quero te convidar para assistir. Assista essa divulgação e anota aí na sua agenda. Vamos lá. É o convite para o 1º Congresso Uradijás, União Regional das Assembleias de Deus do Jardim do Trevo, Alto Boa Vista e Santa Paula. Olha que lindo cartaz que o pastor José Januário providenciou para noticiar esse evento, marcado para os dias 18, 19, 20 e 21 de setembro, a partir das 19 horas. Será o aniversário dos grupos, é o conjunto de crianças no dia 18, círculo de oração dia 19, grupo de jovens dia 20 e o encerramento com toda a igreja no dia 21. Cantores convidados para o evento: Solange Melo, Cassiano e Janete, os Mineirinhos, tia Teté e equipe, e a irmã Rosa estarão louvando ao Senhor. E os pregadores desse evento são pastor Ivan dos Reis, de Vitória, pastor Paulo Guerra, pastor Jadson, e o convite é de nosso presidente, pastor Salatiel, do pastor José Januário, que é o regional, e dos dirigentes das congregações daquele campo, presbítero Misael, presbítero Lailson e o irmão Gesiel de Jesus, que é o coordenador do evento. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua 5, número 509, no bairro Jardim do Trevo. Pode descansar um pouquinho assim em pé. Abra a sua Bíblia no Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Vamos estar abrindo a Bíblia para a leitura de uma palavra nesse instante. Trata de um tema pronto para fazermos
da nossa mensagem esta noite, a conclusão desta festividade. Que Deus, em Jesus Cristo, continue nos abençoando, nos dando a sua graça e nos trazendo da sua força, para que tudo concorra glorificando o seu nome. Lucas capítulo de número 10 está escrito: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Gostaria de que os irmãos acompanhassem comigo o verso de número 25, do mesmo capítulo. E eis que, se levantando um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém. Tome os seus assentos. Queridos irmãos, nós lemos um texto da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos desafia nesta noite, porque estamos encerrando um trabalho missionário e se pode medir a preocupação do ministério, dos membros da igreja, no trabalho feito durante toda a preparação para este momento festivo, o empenho para com o compromisso. Surpreende-me, por favor, algumas telas que foram aqui apresentadas, que são de fato chocantes, extraordinariamente fortes, mas eu tenho um anúncio ainda para os irmãos a dizer de coisas que de repente pouco sabemos. Quem tem informação do Holocausto da Inquisição em Lima, no Peru, dê-me um sinalzinho com a sua mão. Quem tem informação do Holocausto da Inquisição? Eu tinha essa tela, mas fiquei com medo de apresentar. Ela é muito forte, muito chocante. Eu estive dentro dele, aqui, em Lima, no Peru. Há 212 anos passados, talvez um pouquinho mais ou menos, todos os tidos por hereges nas colonizações das nações aqui sul-americanas, que discordavam com o princípio da Igreja Católica, eram levados presos para Lima e lá eram julgados. Estive lá sentado nas cadeiras aonde as autoridades constituídas pelo governo, que estabelecido pela igreja, sentavam para julgar nossos irmãos, que quando resistiam os martírios dos calabouços formados das pedras naturais cavadas, onde eles eram enfurnados ali dentro, saindo vivos, eram levados para uma praça, aonde o guia turista disse: esta vala é a vala por onde corria o sangue dos cristãos mortos aqui em favor da sua fé. Então eu digo aos irmãos, o que estamos fazendo aqui esta noite era da gente tirar o paletó, tirar a gravata, rolar no chão, pedir a Deus misericórdia, que a sua mão continue estendida, que as fronteiras continuem abertas e as que são fechadas, que nós tenhamos graças para ultrapassar, porque almas estão aprisionadas lá do outro lado e gritam por socorro e esperam que uma mão se estenda para alcançá-los. Então, por favor, acesse a internet Holocausto da Inquisição em Lima, no Peru. Você vai ter ainda esta noite informações a comparar com estas do século 21, que não é novidade para muitos cristãos em algum lugar onde estão servindo a Deus. No texto que li, Lucas capítulo de número 10, nós podemos visualizar no texto pelo menos 3 divisões da mensagem proposta por Jesus neste período para traduzir aos seus discípulos e os que estavam com ele a sua orientação. A primeira foi enviar 70 discípulos.
70 discípulos comissionados de 2 em 2 para uma tarefa. Receberam orientações que eles estavam sendo enviados como cordeiros em meio a lobos. Eles deveriam estar muito atentos, porque lobo não tem juízo, lobo não tem senso de razão, lobo gosta de sangue, lobo tem hábito de devorar presas, especialmente as mais fáceis. E o Senhor diz também: vocês não se preocupem, não leve bolsa, não leve alforge, não leve sandálias, não precisam se preocupar com os apetrechos do caminho, porque quem está mandando garante a caminhada do caminhante. O que vocês precisam é estar consciente que eu estou enviando vocês a um lugar de risco e de perigo, mas vocês podem ir. Também o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que vocês indo, onde vocês entrarem, digam: paz seja convosco. Se houver por ali algum filho da paz, a paz repousará sobre eles. Se não houver, voltará sobre vocês. Sigam a caminhada. Se entrar numa cidade e a cidade receber vocês, fique em casa de alguém que for recepcionado. Não ande de casa em casa. Fique ali. Porém, se a cidade não receber, sacode até o pó da roupa e bate do sapato, porque eu tenho um dia de juízo estabelecido. Eu tenho um dia que vou chamar a prestar contas, porquanto se os milagres que foram realizados em Cafarnaum, se os milagres que foram realizados em Corazim, se os milagres que ali foram feitos em Tiro e em Sidom, há muito que haviam se arrependido e já estavam aqui servindo a Deus. O Senhor orienta como eles vão. Na segunda mensagem da primeira parte, o Senhor fala de uma mensagem de ordenação. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor está fazendo com que esta ordenação seja perceptível aos seus discípulos, a que não temam as resistências que vão se apresentar pelo caminho, que eles estejam prontos e preparados, porque a resistência existe, sempre existiu, vai continuar existindo, mas o Senhor que chamou 70 e mandou de 2 em 2, está hoje em Governador Valadares dizendo: pode continuar, porque o poder que eu dei para os 70, eu já fiz vir sobre a igreja. Agora não são mais 70. Agora é um grande exército que está preparado e apto para continuar fazendo o trabalho e a jornada acontecer. Os 70 foram, queridos, foram conscientes da ordem recebida e da ordenação determinada. De repente, eles retornam para o Mestre Jesus Cristo e, chegando, vieram fazer uma prestação de contas. É o que eu estou vendo acontecer neste congresso, nesta escola bíblica, neste encontro. A igreja se prepara e tem seus missionários enviados aqui para ser testemunho à igreja que eles ainda são crentes, que eles ainda estão no campo, que eles ainda estão trabalhando, que eles querem retornar, que eles estão dispostos a seguir em frente. E eles, alegres, retornando, vieram ao mestre e disseram: em teu nome, eles não tinham essa experiência ainda, mas retornaram agora e disseram: em teu nome, até os espíritos. Você nunca viu espírito, queridos? Nunca vai ver um espírito. Você vai ver alguém possesso por algum espírito. Mas eles tiveram uma intimidade tão grande com o ministério que foram desenvolver, que eles voltaram para Jesus dizendo: nós estivemos em guerra com os espíritos, nós estivemos em batalha com os espíritos. E eu quero dizer aos meus queridos irmãos desta noite, ao descer em Lima, caminhando para aquele holocausto da Inquisição, a gente sentia demônios trombar na gente, se chocar com a gente voando pelos ares. A Bíblia fala das potestades dos ares. Ali você pode sentir ele na terra. Porém o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aos seus discípulos: não vos alegreis pelos espíritos sujeitarem-se em meu nome na voz de vocês, mas se alegrem, estejam alegres,
prepare-se aí, estejam alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. É bom cada crente manter a consciência viva, que enquanto ele é abençoado para realizar o seu trabalho aqui, que enquanto ele é chamado para fazer a obra de Deus aqui, que enquanto ele se dispõe a fazer a obra do Senhor aqui, Deus está cuidando do seu nome escrito lá, porque está escrito que virá um dia em que seremos chamados, e aqueles que não forem achados escritos no livro serão lançados no fogo, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. O Senhor Jesus, caminhando na sua mensagem, Lucas registra que o Senhor Jesus Cristo, orientando a eles, dá a seguinte mensagem: quando vê a alegria acontecer, o resultado nas mãos, no seu capítulo 10, verso 21, ele diz: Pai, eu te dou graças, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e inteligentes, mas revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Quando Jesus disse isso, o doutor do versículo 25 que lemos se levantou. Com licença, mestre, o que foi? O senhor está ofendendo os maiores. Seu discurso se choca com a nossa cultura. Vamos fazer aqui um acerto, já que está tão complicado, o senhor só me responde uma pergunta. Que abençoada pergunta fez o homem para Jesus Cristo, queridos. E que pergunta foi? Dá uma olhada, mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Mas olha o que está escrito antes. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, a gente olha a pergunta, se encanta com ela, mas não vê o pano de fundo que provoca a pergunta. O doutor da lei, que não apresenta o seu nome, mas doutor da lei, você já tem uma ideia que é a função dele. Ele estava ali para tentar o mestre. Foi sempre o que os opositores do evangelho fizeram. Mas o Senhor Jesus Cristo não recuou, não retrocedeu. Ele resistiu ao homem que ele tentava, fazendo uma pergunta a ele mesmo. É doutor da lei? É. Então vamos lá. O que está escrito na lei? Como lês? O homem entendeu, não era ignorante. Ele entendeu logo e começou a citar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ouviu isso, disse: rapaz, você é o máximo. Eu não encontrei ninguém com esta capacidade ainda. Eu não pude ainda achar ninguém com estas informações todas. Mas olha bem, o que é que o Senhor Jesus Cristo responde a ele? Está tudo bem, vai, faze isto e viverás. O rapaz falou agora, voltou tudo no ponto inicial. Voltou tudo onde começamos. Deixa eu planejar uma segunda pergunta. Não deu para sair da questão, porque eu não tenho como ir e fazer o que eu disse. Lá no meu escritório eu tenho uma carteira. Eu argumento o inocente para torná-lo culpado. Eu inocento o devedor para torná-lo credor. Lá no meu escritório eu faço a manipulação da justiça. Tento convencer o juiz para dar uma sentença favorável ao meu cliente. Se eu for fazer conforme eu disse, vai dar tudo errado. Deixa eu fazer outra pergunta, que essa deu errado. Que pergunta eu vou fazer, Senhor? Tem misericórdia, eu tenho que sair dessa enrascada. Quem é o meu próximo? Aí ele surpreendeu Jesus. Homem, tu sabe de tantas coisas e não sabe quem é o teu próximo? Misericórdia. Aí vocês vão ter que me dar licença, porque diante deste espetáculo, Jesus precisou pedir tempo para a multidão. Gente, se acalme, porque eu vou ter que atender esse homem, ele está com um problema grave. Ele sequer sabe quem é o seu próximo. Jesus disse: então,
eu vou ter que descrever um cenário. Perdoe-me, eu tenho que montar um cenário para o senhor entender quem é o seu próximo. Vamos começar a construir. Jerusalém, Jericó, uma estrada imperial, 32 quilômetros mais ou menos, um desvio pelas rochas e os penhascos de aproximadamente 18 a 20. E agora preste atenção. Descia de Jerusalém, porque eu não tenho muito tempo para informar que Jerusalém representa a cidade de paz. Quem está em Jerusalém está em paz. Quem tem certeza diz amém. Quem está em Jerusalém está em paz. Eu vou adiantar para você que quem está indo para Jericó, está indo para a região da maldição. Segundo aspecto que Jesus quer revelar para o rapaz, é que ele está em cima e agora ele quer descer para estar em Jericó. Mais ou menos 600 metros de diferença uma para outra. Agora você vai sair lá de cima, região da paz, para descer lá embaixo, região da maldição. Descer de Jerusalém para Jericó. Pior ainda, o Senhor Jesus narra que um viajante descia de Jerusalém para Jericó, e quem normalmente está querendo sair da zona de conforto para buscar as suas ambições, ele sempre procura o caminho mais curto. O que nós estamos vendo de pessoas que estão tentando fazer um desvio mais curto do Evangelho para tentar chegar no céu sem passar pelo Calvário, isso não vai dar certo. É o exemplo da lição que nós temos, que Jesus vai dando para este doutor da lei. Ele deixou de ir, este caminhante, deixou de ir pela estrada imperial e foi pelo desvio que ele tinha pressa de chegar em Jericó. Jericó, cidade das palmeiras, cidade das fragrâncias. Herodes tinha por lá um palácio de veraneio. Também diz a história que neste tempo, aproximadamente 12 mil sacerdotes moravam em Jericó, sacerdotes e levitas. Este terminou o ofício no templo, ele jogou para lá as indumentárias e caçou o caminho depressa para descer para Jericó. Descendo para Jericó, acompanha ele um levita, talvez aquele que fazia o fundo de som na mensagem pregada, o tecladista do templo. Os dois lá vão para Jericó. Passando por Jericó, encontra o homem que foi cruelmente assaltado e espancado, deixado à beira do caminho, meio morto. Quem está indo para Jericó não tem noção do sofrimento de ninguém. Quem está indo para Jericó não tem sentimento por ninguém. Quem está indo para Jericó não tem lembranças do Calvário. Quem está indo para Jericó não reconhece o ministério da oração. Quem está indo para Jericó não identifica a obra de missões. Quem está indo para Jericó está atrás de boa vida, está atrás de fragrância, está atrás de perfumes, está atrás de reconhecer a cidade encantada das palmeiras amaldiçoadas por Josué na conquista, quando vinha do Egito com a nação para dar a posse à terra de Canaã. Porém, a Bíblia Sagrada diz que estes dois passaram. Passaram os dois, e a Bíblia também diz que ocasionalmente, observe só que coisa triste, queridos, que a gente tem que encarar. Ocasionalmente pelo mesmo caminho. Não disse ia de Jerusalém para Jericó, nem disse ia de Jericó para Jerusalém. Pelo mesmo caminho, eu não sei se ele ia ou se vinha. Mas não era sacerdote, não era levita, era samaritano. Quando Jesus disse que o homem era samaritano, o doutor ficou enfurecido. Eu acho que ele era da seita dos fariseus. Você vai misturar essa gente na nossa conversa? Você vai misturar esse povo na nossa conversa? Isso já está perdendo o sabor, isso está perdendo o gosto. Você sabe que samaritano e judeus são antipáticos, não se comunicam. Tudo bem, o Senhor coloca o samaritano e disse, olha, o samaritano ia de caminho, talvez por negócios, não importa, deixa para lá. Só que o samaritano ia levando munição, o samaritano ia levando um vaso de azeite, ia levando um vaso de vinho. Dá para dar glória a Deus? O negócio é triste, mas começa a ficar doce. O samaritano ia levando vinho e azeite. Chega, vê o rapaz meio morto. O sacerdote passou, levita passou, e o samaritano chegou. O samaritano não se preocupou se os assaltantes estavam por ali em alguma caverna que podia saqueá-lo
também. O samaritano não se preocupou que uma outra caravana de piratas pudesse passar por ali e o encontrasse, tratando de um meio morto. O samaritano não se preocupou com o que podia acontecer com a sua vida. O samaritano se preocupou com o que poderia acontecer com a vida do homem meio morto à margem do caminho. Oh, Jesus, tem misericórdia. Este deve ser o sentimento do missionário. Ele não se preocupa com o que vai acontecer com a sua vida. Ele não se preocupa com o que está por acontecer com a sua própria família. Ele ora e apresenta a Deus e confia no Senhor naturalmente. Mas ele se coloca em risco pela vida daqueles que ele não conhece, não sabe o que aconteceu, não sabe quem foi que causou os maus tratos, ele não sabe de nada. Ele só sabe que ele está ferido, ele sabe que ele está machucado e ele sabe que sozinho não vai dar conta. Mas se ele prestar um socorro, ele pode se levantar do prejuízo e amanhã dar glória a Deus. O samaritano desce, passa o azeite para retirar as cascas das feridas causadas pelos ferimentos, tornar os tecidos mais flexíveis e os músculos mais elásticos para que as células comecem a se multiplicar e a reconstituição das machucaduras comece a aparecer. Meus queridos, quando o missionário vai ao campo, ele encontra um pecador mutilado pela cachaça, mutilado pelas drogas. Olha essas crianças deixadas aqui na igreja. Corações dilacerados pela ausência do pai, pela ausência da mãe, pela ausência da família. Mas a igreja abriu o coração. O samaritano chegou aqui com azeite e vinho para passar nestas pequenas vidas. E amanhã poderemos ver elas fazendo o trabalho que hoje fazemos nós. Lá está o samaritano. O samaritano ia de viagem, não estava de passeio. Quem ia de viagem tinha negócio a resolver. Os dois iam para Jericó, tinha o destino. Esse ia de viagem. Porém, indo de viagem, ele interrompeu a sua viagem. Ele parou a sua viagem. Não sei se ele seguiu ou se retornou. Certo é que ele pegou o homem depois de medicado, colocou na sua cavalgadura e foi puxando este animal até chegar em uma estalagem. Aleluia. Missionários, não abandonem a congregação. Missionários, não abandonem o campo. Missionários, não deixem as poucas ovelhas, ainda que feridas e machucadas. Deixe sobre abrigo e cuidado de alguém. Olha o que faz o samaritano. Além de abrigar, fica com ela aquele dia. Passa aquele dia com aquele homem ferido. E no outro dia, ele pega 2 moedas, 2 dinheiros. E vai ao hospedeiro e disse: olha, o meu cliente, o meu conhecido, o meu amigo, o homem que eu achei no caminho vai ficar aqui mais 2 dias. E eu vou deixar o dinheiro para pagar. Só tem um detalhe: se você gastar alguma coisa a mais, por favor, não se preocupe, eu vou voltar. Eu volto por aqui. E aquilo que você pagar a mais, eu vou retribuir, eu vou pagar, eu vou recompensar, eu vou cancelar, eu vou dar o pagamento pelo que você gastar mais. Não se preocupe com isto. Jesus, compondo esta parábola, olha para o samaritano que faz esta grande obra e apresenta o samaritano para o judeu. O judeu fica olhando de olhos grelados na pessoa de Cristo Jesus e pergunta ao Senhor Jesus para... Outra vez, como da primeira, o Senhor Jesus Cristo olha para aquele rapaz e diz: vai e faze da mesma maneira. Não disse quais seriam mais agora os benefícios de fazer, mas o Senhor ordenou: vai e faça como fez aquele samaritano com um homem machucado no caminho, com um homem ferido. Querido irmão, querida igreja do Senhor Jesus Cristo, queridos companheiros que estamos aqui nesta noite, por gentileza, aonde está o teu alforge? Aonde está o teu alcantil? O que tem nele é azeite e é vinho. Não se esqueça de sair pelo caminho. Não se tenha por descuidado de descer de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Continue em Jerusalém, porque Jericó é muito arriscado. Pelo contrário, quando você precisar, suba para o Monte Horebe, suba para o Hermon, suba para o Monte
do Senhor. Vai falar com ele, porque em Jericó não tem nada para sacerdote, em Jericó não tem nada para levita, em Jericó não tem muita coisa para missionário. Eu estou me reportando isso no Jericó, no sentido da parábola, não na cidade, porque lá tem gente que, como aquele assaltado, precisa de um samaritano para levantá-lo dos seus maus tratos adquiridos pela vida de pecado. Queridos irmãos em Cristo Jesus, nesta noite, olhe-me por favor, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, nos mostrando que na conclusão deste capítulo, o Senhor Jesus Cristo narra de forma rápida e quase que de passagem, indo de caminho, chega a uma pequena aldeia chamada Betânia, registrada por Marcos e Lucas, ou registrada por Marcos e João. Aqui Lucas não dá o nome da pequena aldeia, mas identifica duas senhoras com os mesmos nomes da parábola de Lázaro, aquele que morreu. E o Senhor Jesus entra na casa de Marta, que lhe hospeda, e Marta fadigada, Marta ansiosa pelos afazeres da vida, está atendendo às necessidades, e Maria vem e se assenta aos pés do mestre, está ouvindo o mestre ministrar a sua palavra para Maria. Rapidamente a Marta se exaltou, veio ao mestre e disse: mestre, estou sozinha, estou trabalhando só, Maria está aí, não faz nada, diga a ela que me ajude. O Senhor Jesus olha para Marta e diz: Marta, 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 por que estás assim tão ansiosas com tantos afazeres? Meus irmãos, que palavra é esta para nós esta noite? Quantas coisas têm embaraçado os nossos pés, nos evitando em fazer a obra missionária? Quantas ocupações secundárias e menos importantes nos arrebatam, momento em que deveríamos estar ministrando uma palavra para uma alma ferida? Quantas ocupações menos significativas tomam os nossos dias e tempos, meses e às vezes a longos tempos, nos evita de estar levando um missionário ao campo, de estar fazendo uma cruzada, de estar levantando um mapa de evangelismo na cidade onde estamos cultuando a Deus, servindo ao Senhor. Jesus olha para Marta e diz: Marta, por que estás tão fatigada com as coisas desta vida? Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. O Senhor não disse que a parte de Marta não prestava. Vocês viram aqui nesta noite quantos irmãos vieram aqui sendo abençoados pela igreja, porque por Jesus já foram, estavam lá embaixo prestando um grande serviço para a igreja do Senhor que estava aqui recebendo a palavra. E o Senhor, quando disse: Marta, Marta, porque você, isso deve ser feito, Marta, mas no reino há prioridades. Jesus fecha o capítulo e diz para Marta: Marta, ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Deixa eu dizer para você nesta noite, para encerrar o que tenho para dizer aos nossos corações: a sua escolha, se agradar a Deus, ninguém vai impedir que ela aconteça. O que você escolher do reino de Deus, ninguém se levantará para impedir, porque aquilo que é agradável a Deus tem a sua mão de aceitação e de socorro e de providência. Eu quero louvar a Deus e agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Se me permite, eu gostaria de fazer uma oração. Em nome de Jesus Cristo, nos coloquemos em pé. Porque digo aos queridos irmãos, cada um de nós já passamos no caminho da vida por alguém machucado. Cada um de nós já passamos por alguém na vida que sofreu espancamentos. Espancamento moral, espancamento ideológico, espancamento emocional. Está destruída moralmente. E a gente não tem coragem de se apresentar. Jesus sofreu isso no seu ministério com a chamada mulher pecadora. Trouxeram para ser apedrejada, e o Senhor Jesus não disse que não era para apedrejar. O Senhor disse: se a lei manda, pode fazer. Só tem um detalhe: cuidado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram. Nós, em algum momento da vida, já passamos por alguém na condição deste homem do caminho de Jerusalém para Jericó. E quantos de nós estamos passando de largo? Quantos de nós estamos passando de largo? Sai de casa, vai na padaria, passa de largo por uma porção de pessoas pela manhã. Vai para o trabalho, passa de largo por uma porção de companheiros durante o dia. Vai para o comércio, onde for que seja, visita um shopping, passa por centenas de pessoas e não é capaz de dizer: Jesus te ama. Como seria gostoso a partir de amanhã você abrir a janela da casa e a vizinha que está por ali: bom dia, vizinha, Jesus te ama.
pessoa vai estranhar, talvez não, porque você já tem costume de fazer isto. Mas você sai para a rua e vai andando como o mundo está indiferente. A exemplo do sacerdote e do levita, passa por pessoas feridas e não tem coragem de estender a mão para dizer bom dia, como vai? O senhor está bem? Que maravilha! Como estamos indiferentes com as pessoas.